Bom dia, começamos mais uma aula de História para o sexto ano. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos falar sobre o conceito de Estado e o conceito de cidadania. Essa aula, ela tem como base a aula do Centro de Mídias do Estado de São Paulo e nós vamos dar um aprofundamento e abrir para que os alunos participem e eles possam fazer as colocações e as intervenções deles, ok? Então vamos lá. Com relação ao Estado, quando nós falamos a palavra Estado, o que que vem à cabeça de vocês? Alguém? Alguém? Eu lembro de São Paulo quando falam estado. Certo. Ah, mais alguém? Então, esse aqui é o tema da aula, né? O Estado. O que nós precisamos Ah, e entender? também Qual Minas que é? Gerais. Sim. Você pensa num Estado que é uma unidade da federação. Isso. Um território. Isso? Então, a Sim, finalidade da nossa aula e tanto da aula do Centro de Mídias é desenvolver em vocês a habilidade de identificar os mecanismos de organização do poder com vistas à compreensão da ideia de Estado ou outras formas de ordenação social, tá? Então, nós vamos ver isso. Então, vocês precisam saber o que é o Estado. O Estado não é uma unidade federativa como foi a Larissa que falou? foi a Lara. Tá. Não como a Lara, não o Estado como a Lara mencionou, que é uma unidade federativa no caso do nosso país, mas esse Estado com letra maiúscula, certo? Então vamos ver. A palavra Estado é como a palavra tempo. Ela tem alguns significados. Um deles é o Estado como unidade federativa, certo? Ou pode ser o Estado. Qual é o Estado da Lara hoje? Eu quero saber como é a condição dela, como ela se apresenta nesse momento. Então, ainda tem essa outra vertente. Ou, por exemplo, a água se apresenta em três estados. Nossa, três estados na Bahia, em Minas Gerais, em Alagoas? Não. Ela se apresenta no estado líquido, sólido e gasoso. Olha só que complicação. Mas, nesse momento, vamos esquecer essa variação de significados da palavra Estado. Vamos voltar para essa questão do Estado enquanto unidade, né, quanto um território, e o Estado com letra maiúscula, que se refere a outra questão, tá bom? E é esse que nós precisamos nos concentrar. Como a Lara disse, quando nós falamos de Estado, ela se recorda da palavra. Eu vou fechar aqui, agora que eu falei mais um pouquinho, eu gostaria que vocês falassem mais um pouco sobre a palavra Estado, ok? Vamos fazer uma chuva de palavras aí. O que mais vem à cabeça de vocês? Pode abrir o microfone e falar. Nossa, ninguém quer falar nada. Vocês são tão falantes. Bom dia, Pro. Bom dia. Assim, a palavra estado tem muitos significados, então dá para pensar em várias e várias coisas. Sim, mas qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Ah, é tipo estado de idade mesmo, essas coisas, sabe? E como a Lara disse, estado de São Paulo e os outros estados também, né? Tá.
Vamos ver aqui. Vocês assistiram esse vídeo? O que é estado? Acho que sim. Então, pessoal, esse estado que eu me refiro e que porque assim, quando eu tinha a idade de vocês, eu lembro que a minha professora perguntava, né? É, por exemplo, existiam algumas palavras que nós escrevíamos com letra maiúscula e que significava algo com a letra maiúscula. Aprendi que letra maiúscula se refere a nomes próprios, né? Ou algo importante, ou algo que se sobressai ao outro. Então, por exemplo, se existe, né, uma, o emprego dessa palavra em dois sentidos, né, essa palavra tem dois sentidos ou mais sentidos, quando você escreve ela com a primeira letra maiúscula, ela tem um valor diferente do outro, né, daquele que se escreve com letra minúscula. Eu pensava assim quando eu era criança. E aí, que faz pouco tempo, né? Vocês sabem que eu só tenho 12 anos, né? Mentais, sim. Só tenho 12 anos mentais. Mas vamos lá. É, Então, essa palavra, ela tem um significado, né? Por isso que nós escrevemos com letra maiúscula para dar ênfase. Então, no caso, a palavra Estado, com letra maiúscula, ela se refere a uma organização política social. Ela não se refere a uma unidade federativa nem a uma unidade territorial. No nosso caso, por que eu falo na unidade federativa? Porque no Brasil, o nome do nosso país é Estados Unidos do Brasil, né? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Então, cada estado, né? Cada estado recebe o nome de São Paulo, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, que saudade da Paraíba, que saudade de Pernambuco, né? Então, olha só, que saudade da Bahia, né? Amo a Bahia, muito legal, né? Mas um dos lugares que eu mais amei, assim, do Nordeste foi Recife. Mas enfim, deixa isso pra lá. São unidades federativas. Por que que eu falo unidade federativa? Porque esses estados compõem uma federação. Então, o conjunto o conjunto dos países. Eu vou ter que parar o vídeo, eu vou ter que parar a explicação para ver o que está pegando aqui. Deixa eu ver. O conjunto. Pessoal, olha, eu vou só pedir uma gentileza. Nós estamos no meio da aula, né? E os responsáveis de vocês que acompanham as aulas, eles depois me cobram a disciplina de vocês no chat. Então, eu estou no meio de uma explicação. Por isso que eu tenho que interromper a explicação para olhar, porque depois os responsáveis me chamam no privado e cobram a minha postura de disciplinadora de vocês no chat. E, de verdade, eu acho que a maioria quer a explicação e não que eu fique tomando conta da disciplina no chat. Então, vocês, ah, eu não consigo ler o chat durante a explicação. Já falei isso. Abre o microfone e fala, por favor. E outra, vamos focar no que está sendo falado e não em conversas que vão roubar a atenção de vocês, tá bom? Então, do nosso país, o conjunto dessas unidades, que são chamados de estados com letra minúscula, compõe uma federação, né? Os estados, né? República
Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Já fala isso. Olha que luxo esse nome, né? Então, se entende que essa junção, né, o coletivo desses estados, forma um país. E esse país, o poder exercido sobre esse país, essa organização social, organização política, administrativa, econômica, que se coloca sobre essa união, nós chamamos de Estado. É uma figura que nós não podemos pegar. Não é o presidente da República, não é a presidenta da República, não é o governador do estado ou a governadora, ou a prefeita ou o prefeito. Não é isso. O Estado é um coletivo, é um poder, né? É uma organização que está acima de tudo. Dá para entender isso? Não é personificado na figura de uma pessoa, não é uma pessoa. Ela não se representa numa figura. Existia um rei na França, o Luís XIV, e ele dizia assim: o Estado sou eu sou a França, eu sou o poder, eu sou o conjunto de tudo. Mas não é, né? Ele é um representante do poder, né? Ele é uma pessoa que governa, mas o Estado, né, o tudo, não é composto só por ele. Tem a composição de outras pessoas. Então, quando eu falo assim, é obrigação do Estado propiciar às pessoas o bem-estar social, o emprego, saúde, educação. Isso são premissas de, de uma vida social digna. Então, o Estado, o coletivo, o país e todas os seus órgãos, todas as suas estruturas, né, que vão organizar o funcionamento e organizar as pessoas dentro desse território, ele tem a obrigação de oferecer para as pessoas, né, dignidade. A vida está na Constituição, está nos direitos humanos. Nós temos o direito de viver e de viver dignamente. Então, o Estado, com M maiúsculo, tá? Com E maiúsculo, tem a obrigação de oferecer para os cidadãos, garantir que todos os cidadãos tenham dignidade, tenham acesso à saúde pública, acesso à escola, acesso ao trabalho, né? Deveria ter acesso à moradia, mas a nossa Constituição ela não vai garantir tudo isso. Mas esses três pilares, que é o direito à saúde, à educação e ao acesso ao trabalho, né, que a pessoa tem, né, ela tem que ter acesso a concorrer a um trabalho, a trabalhar. Aí a segurança pública. Então, esses são os pilares. Então, quando eu falo o Estado tem obrigação, eu não estou falando o Estado, o governo do Estado de São Paulo, não. Eu falo do coletivo, o poder como um todo, o poder público, tá? Então é isso que eu estou falando para vocês. Quando nós falamos do Estado, nós estamos nos referindo ao poder público, né? É algo que vai servir para todos, tá bom? Certo? É... então é isso. Deu para entender, gente? Aí que Sim. eu vou ler o chat, aí eu já me perco toda aqui, tá? Então, é isso que é o Estado. O Estado é o poder público, é a coisa pública, é a máquina, é o poder, é algo que a gente não vê, mas é a união de tudo, né? Tudo que existe dentro de uma federação. Tá? Então, quando nós falamos do Estado brasileiro, nós estamos falando do poder público brasileiro. Nós estamos nos referindo ao maior, não à pessoa que está governando, não ao chefe do executivo, que é apenas um funcionário público como eu ou qualquer outro. É uma pessoa que recebe um salário para, né, servir ao público. Mas não é assim que acontece, né? Muitas vezes os camaradas que são eleitos, né, ou as camaradas, eles acham que estão ali para si próprios, né, para defender os direitos e os interesses próprios e não a coisa pública.
não o público. Mas, enfim, deixa para lá, tá? Mas é só para que vocês entendam que qualquer cargo de ocupação pública que é algo, um cargo elegível que a população escolhe, o camarada é um funcionário público, tá? Ele não é um político, ele é o cargo dele é exercer uma tarefa pública em prol do bem, seria, né, da comunidade como um todo, da população como um todo. Mas não é isso que as pessoas fazem, né? E então é isso. Só para que vocês entendam, porque às vezes as pessoas não sabem que que os camaradas que ocupam cargos políticos são funcionários de todos, né? Estão aí para servir a todos. Depois eu vou colocar esses dois vídeos, os links desses vídeos, para vocês no chat dessa aula, tá bom? Eu vou colocar no link, vou colocar um card dessa aula gravada, e aí eu coloco esses links, aí vocês assistem a aula, quem for assistir a aula, depois pode assistir o link, vou colocar ou coloco na descrição, tá bom? Então, essa questão do poder público, ela precede, né, a contemporaneidade. Contemporaneidade é o momento presente que nós estamos vivenciando, né? Desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, nós, dentro da linha do tempo da história, ou da periodização da história, né, nós vivemos a idade contemporânea. Então, essa questão da teocracia, da burocracia, da aristocracia, da democracia, república, monarquia, vem vem lá da história antiga que nós aprendemos, falamos nas outras aulas, né, falávamos sobre Roma e as três formas de governo que a história da Roma antiga passou. Mas vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, mas é utópica, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei muito chateada, fiquei, né, triste, porque a democracia, como a sua definição, como diz a sua definição, ela ocorreu uma vez só na história da humanidade e por pouco tempo, né? Houve, né, organizações parecidas com o que diz o conceito de democracia, mas, né, infelizmente não foi real. Então, o conceito de democracia, ele surge, né, demo, quer dizer povo, cracia, poder. Vem do grego, né, que quer dizer o poder que vem do povo, o poder do povo, o poder para o povo. Aí vai de acordo com o entendimento de cada um, tá bom? E aí o conceito de democracia surge na Grécia Antiga, obviamente, porque os gregos adoravam ficar pensando em dificultar a vida de todo mundo e criavam termos que quase ninguém entende. E aí como eles tinham tempo para fazer muita coisa, eles criavam conceitos, criavam filosofia, história, matemática, e ficavam pensando ciência, ficavam pensando na vida, e nos fenômenos, e nas organizações, e etc. E aí os gregos vão desenvolver, começam a desenvolver uma análise sobre o comportamento político. Outro detalhe que eu gostaria de deixar claro, a questão da política não se restringe apenas à questão partidária, tá? Os seres humanos são seres políticos, certo? Nós conversamos, as nossas relações sociais, as nossas relações até afetivas são pautadas em política, são pautadas na negociação, no diálogo, enfim, tudo, né? Todas as nossas relações são pautadas em política. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Bom dia, professora. Não vou poder participar hoje porque eu vou sair com a minha mãe. Então, a pessoa entrou para me dar uma satisfação. Ele está fazendo
né? Ele está sendo político, me avisando, ele está cuidando do interesse, está cuidando do interesse da mãe, está sendo bem educado comigo, porque ele não quer ficar mal comigo, falar assim, nossa, o Gabriel, ele não assiste aula, não, ele tratou de vir e estabelecer uma comunicação comigo, para que eu saiba o que está acontecendo, né, sorry, ele estabelece uma conversa comigo para que eu saiba o que está acontecendo e para que as nossas relações nossa relação não seja abalada por mal entendidos, por falta de informação. Ele está exercendo isso. Quando vocês começam a conversar entre si e etc., vocês estão agindo politicamente, vocês estão exercendo a política. Então, a política partidária funciona de uma forma, a política governamental funciona de uma forma, mas nós somos seres políticos. E jamais, jamais, daqui para frente, não diga, eu não gosto de política. Vocês têm que gostar, sim. Vocês têm que saber sobre política, sim. Porque se o nosso país é uma democracia, mesmo que essa democracia não seja algo que diz lá o conceito, vocês têm que saber o que é democracia. E se nós elegemos, se nós escolhemos os nossos governantes, que é esse o lance da democracia, essa questão da elegibilidade, também, né, dessa coisa, enfim, nós temos que entender como funciona, temos que entender sim, porque se nós não entendermos, os outros entendem e nos dominam. Tá? Então, nós precisamos entender essas alianças, nós precisamos entender. Não é eu vou me tornar um político partidário. Não, ninguém precisa, não é isso. Mas nós precisamos entender como funciona, entender os mecanismos, para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões sem que ninguém nos diga o que é certo ou o que é errado. Né? Se você quiser, se você lá no futuro quiser ser um reacionário, ou se você quiser ser um extremista, se você se você quiser ser um extremista, radical, para a direita, para a esquerda, ficar no centro, ou criar um novo conceito, uma nova concepção de partido, perfeito, é uma vontade sua, mas nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, de saber como funciona a política do nosso país. Só tem corrupto. Aí nós temos que parar e pensar, por que nós temos corruptos? Se nós sabemos que as pessoas são corruptas, se nós sabemos que elas estão erradas, por que nós votamos nessas pessoas? Então, vocês percebem o quão é importante, na minha concepção, e como cientista social, eu acredito que é uma coisa que as pessoas têm que saber sim. Tem que saber o plano de governo. Todo mundo que vai concorrer ao cargo público tem que apresentar uma proposta. E nós temos que ler, não é só assistir a propaganda política, nós temos que entender toda a situação e verificar se dentro do plano daquele indivíduo aquele plano nos representa. Sair dizendo que vai caçar a corrupção, isso não é plano de governo, certo? Verdade. Exatamente. Então a gente tem que ter uma pauta, né? E principalmente nós que somos a população, a maioria da população que precisa de serviço público, a gente tem que prestar muita atenção no que esses camaradas falam. Vai sair esse dinheiro de onde? Igual essas bolsas milagrosas que estão saindo aí. De onde está saindo esse dinheiro? Se não tem dinheiro para uma coisa, aí eu vou fazer uma provocação aqui. Não vou fazer essa provocação, deixa pra lá. Não, eu ia fazer não é sobre o chefe do Estado do Executivo Federal, não vou falar disso, não é disso não, mas eu fico pensando, é assim, às vezes os chefes de Estado, os chefes do Executivo, eles cortam verba da educação, que é a única ferramenta que vai acabar realmente com a pobreza,
né? Se você quer, você não vai matar a fome do camarada agora. Mas por que não formá-lo decentemente para que daqui a 10 anos ele não precise de bolsa? Para que ele possa ter um emprego digno e não precise de ajuda governamental. Isso é uma provocação, tá? Que eu deixo para vocês pensarem, porque vocês têm que entender, tá bom? Os responsáveis me desculpem. Eu não quero incentivar ninguém a nada. E eu não estou falando nem de partido A, nem de partido B. Eu só falo o que é real. Só vamos conseguir transformar a realidade quando as pessoas tiverem uma educação melhor. E uma educação melhor também é uma educação da questão político-partidária, que as pessoas, quando a gente aprender como funciona, não é o que eles falam que é bom pra gente, a gente tem que saber o que é bom. Como cada um de vocês, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que eu tô falando de balde, eu tô falando num contexto generalizado. Se existem pessoas corruptas, é porque os políticos são reflexo do povo, né? Então, se ainda existem políticos corruptos, é porque a população deixa passar, né? A gente tem um poder maior do que a gente imagina. E é isso que lá na Roma, na Grécia Antiga, é isso que a democracia dizia. A premissa da democracia é isso, o poder que vai para o povo. Não dá para o povo todo governar, né? Não tem como. Não tem como. Mas tem pessoas que vão ser nossos representantes. E como nossos representantes, eles têm o dever de defender os nossos interesses, né? E tem o dever de defender os nossos interesses enquanto, né, eles são os nossos representantes. Então, se a galera tá roubando e a gente tá sabendo, a gente tem que ir para as cabeças, né? A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer pedidos, né? Entrar com representações para que não fique assim. O povo tem o direito de fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa que está ali e que não, né? E que não está representando. Mas é um assunto muito longo. Para que a gente possa entender isso, o funcionamento, a gente tem que entender a política partidária. Pessoal, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí no chat? Tá? Então, aqui, ó, tá aí tudo bem? Então é importante. Isso é importante no Brasil, isso é importante nos Estados Unidos, isso é importante no Chile, isso é importante na Europa, tá? Todas isso que eu estou falando não se emprega no nosso país. Isso se emprega no mundo no geral. Então, conforme a população ela vai amadurecendo, ela vai se educando, ela vai sendo formada de maneira, né, uma maneira com qualidade, tá? E eu não estou falando que não é os professores que são mal formados. Tem sim, tem gente que infelizmente acaba sendo mal formada porque é resquício do que está acontecendo. Mas, né, quem quer vai atrás. O professor meu dizia assim, você pode estudar ali na Unicurva do Rio, mas você é responsável pela sua formação, né? Já que os outros não cuidam, nós temos que cuidar. Então, essa maturidade que eu estou falando vai demorar um pouco ainda. Né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar constantemente, falando, pessoal, leiam, entendam, não fala que não gosta, porque se você não gosta, tem outro que gosta e manda em tudo. É por isso que tem pessoas que não saem, famílias que nunca saem dessa vida do serviço público, né? Então, a gente tem que ir devagar, né? Aprendendo, acreditando em propostas novas, principalmente nada desse negócio de vir pagar a conta de água, de luz, essas coisas, pelo amor de Deus, não. Eu lembro quando eu mudei para Suzano, a primeira vez que eu vim aqui, a primeira eleição que eu presenciei aqui, tinha um candidato a vereador lá no banco, pagando conta do povo, pagando conta de água, de luz do pessoal em troca de voto. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu quase falei para ele, sabe o que o senhor merece? Merece pagar e não ser eleito. Isso é feio, isso está errado, né? Mas enfim.
Tá? Então a democracia surge na Grécia, tá? A democracia surge na Grécia. Então, quanto menos é assim. Quanto mais as pessoas falam eu não gosto de política, tem aqueles que falam eu gosto e gosto muito, né? E se apropriam disso para o seu bem próprio. E aí nós vemos esses. A corrupção é um fenômeno inerente à nossa natureza, né? Isso é algo. Todo mundo tem um preço, todo mundo se corrompe por alguma coisa, certo? Ou, eu vou fazer isso. Todo mundo já furou fila, todo mundo já chegou, furou fila assim, viu alguém lá na fila e o amigo chamou, a pessoa entrou. Ou fez, ou vai fazer. Alguém já fez algum deslize que é, que caracteriza-se como corrupção? Eu já fiz, né? Só que hoje, né, eu falo, poxa, eu não posso fazer isso, né? Eu vou passar você na frente. Não, 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 eu não vou, não vou. Se você passar na frente, né, se é meu direito, dentro de uma regra da instituição, ok. Agora vai me passar para frente porque eu fui reclamar? O pessoal que vai em lugar com criança. Vocês já viram? Tem a galera que vai o casal com a criança. Aí quem vai ser atendido é a mãe. Aí a criança tem 10 anos. A mãe pega a criança no colo e passa na fila, sendo que a criança podia ficar com o pai. Isso é corrupção, porque você está passando à frente de outras pessoas que chegaram primeiro que você. Outro dia eu fui no posto de saúde, chegou um casal com um bebezinho no colo, e eu fui pegar os antibióticos. Foi semana passada. Semana passada. Aí eu, eu, eu preciso de muitas caixas de antibiótico, né? E a moça saiu, a moça da farmácia foi contar, né? No posto tal, foi contar. Nisso Vivo SUS, que distribui remédio gratuito. E aí a moça foi buscar. O cara tinha acabado de chegar na fila. Ele falou assim: vai lá, passa na frente e fala que você tá com criança. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, o que que ele vai ensinar para essa criança? Que eu acabei de chegar e eu tô com uma criança e eu vou passar na frente? Tinha pessoas que eram mais velhas que a esposa dele na fila, que tinham mais direito, né, de passar, de ser atendido com brevidade. Mas é isso. Aí não dá para reclamar de quem está no, né, dos políticos, porque né, se as nossas ações forem ainda nós pautarmos as nossas ações nesse sentido, de querer tomar vantagem sobre as outras pessoas, seja qual for a vantagem, a gente não vai para frente, né? Enfim, então a diferença de Estado, então é assim mesmo, mas a gente tem que mudar, né? Então, assim, eu posso mudar o cara? Não, Deus me livre, vou chegar na periferia, vou falar pro homem, paciência, ele vai quebrar minha cara, né? Porque as pessoas não respeitam mulheres, né? Já começa por aí. Né, que a gente vai falar de cidadania também sobre isso. Então, alguns indivíduos olham para a gente e acham que a gente tem que ser desrespeitada, né? E qualquer coisa que a gente fale, qualquer coisa que uma mulher fala é subversão, né? Enfim. E isso, exato, isso, gatinha. O Estado é povo, território, governo, poder. Então, se eu falo pro camarada, olha, camarada, espera, você chegou agora, fica com o bebê, então senta no banquinho, fica com o bebê, enquanto um fica na fila. Porque é o que é assim, eu acho que se você é um casal, um ajuda o outro. Eu acredito que essa fila para pessoas com o bebê no colo seja para uma situação que está a mãe sozinha, uma pessoa com a criança no colo, agora não uma dupla, né? Uma dupla não. Agora, se no lugar a pessoa te pedir, olha, você está com uma criança, passa na frente, ok, agora você falar isso, acho chato. Então, eu não posso mudar esse cara, porque ele ia quebrar minha cara, ia falar um monte de palavrões para mim. Então, eu faço o quê? Eu mudo a mim mesma.
eu me policio para não passar na frente, eu me policio para não ser, né, desrespeitosa. E é assim que a gente faz. Se cada um de nós mudarmos a nossa posição, as coisas vão sendo mudadas gradativamente, né? Porque e conscientizar, que é o trabalho que eu faço, né? E eu espero que vocês também façam, né? De levar o que vocês aprendem para os demais para que eles possam melhorar, tá bom? Mas vamos já encerrar aqui. Então, o Estado, com letra maiúscula, é um Estado que se refere ao povo, ao território, ao poder, né? Que é o poder. Tá? E o Estado pequenininho é o Estado que se refere à unidade federativa. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, né? O Estado sólido da água, né? Que é o gelo. Tá? A gente nem fala nas brigas do posto, porque a gente arruma várias brigas, né? Esse posto aí de perto da escola, ô, gente, olha, tem uma moça a moça da farmácia aí do posto aí de baixo. Vou falar para vocês, ô pessoal, viu? Ali perto do Docelar, aquele lá mesmo. Tá, vou falar de idoso, não fala não que eu tô ficando idosa aí. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Não, veja bem, veja bem, veja bem. É assim, o idoso, ele tem o direito na Constituição de ter um atendimento diferenciado no sentido de que se olhe para ele, veja, a gente tem que entender, gatinho, que é assim. Vocês têm 10, 11, 12 anos, as pernas tá ótima, tá? Tá ótima. Mas se subentende que esses idosos, eles precisam ter um atendimento diferenciado e separado para que seja mais célere, porque eles não aguentam, às vezes, ficar muito tempo na fila. Muitos lugares. Davi, fecha o seu áudio, por favor. Muitos lugares não tem. Davi, seu áudio está aberto. Então, não tem uma acomodação. A legislação normalmente diz o seguinte: na ausência de um idoso, ou na ausência de um deficiente físico, na ausência de uma mulher grávida. Davi, seu fone está aberto. Dentro dessa a legislação fala assim, tá? Aí, no caso do banco, não tem ninguém, não tem idoso, não tem isso. Não. Legal, vamos atender o pessoal que não está nessa classificação, certo? Só em alguns estabelecimentos aqui da região, que eu não vou falar o nome, não tem ninguém no caixa, não tem fila de deficiente, idoso, nada. Não tem ninguém. Você não pode, mas você não pode ir nessa fila. Você não pode ser atendido nesse caixa. Mas eu acredito que é coisa do lugar, porque a rede, nos outros lugares em São Paulo, onde tem atendimento por essa rede, é atendido. Mas é diferente a situação, tá? O idoso, ele não está levando vantagem, certo? Ele não está levando vantagem, ele está apenas usufruindo. E amor, deixa eles que eles têm direitos, né? Eu entendi o que você quis dizer, porque às vezes eles arrumam as confusões, eles nem sabem nada, e aí quer arrumar confusão com as pessoas, né? Mas enfim, deixa pra lá. Mexe com idoso, não. Estado versus governo, tá? Esse sinal é um sinal matemático que significa diferente, né? Tá, quem vai ler para mim aí, rapidinho? Para a gente encerrar, falta só. Eu vou falar rapidinho, falta só uns 3 slides. Né? Se não der, hoje a gente fala amanhã. Quem pode ler para mim, por favor? Estado. Estado não se confunde com o governo. O Estado é estruturado política,
social e juridicamente, ocupando um território definido onde normalmente a lei máxima é uma Constituição escrita, de onde também surge a legitimação de sua atuação e existência, e direito por um governo que possui soberania determinada, tanto interna como externamente, um Estado soberano e sintetizado pela máxima: um governo, um povo e um território. Quem leu? Gabriel Araújo. Ah, Gabriel, depois a gente conversa, tá? Eu não esqueci não que eu te falei. Tá separado aqui. E é exatamente isso, né? Então, a máxima que sintetiza o que é o Estado. Opa, que é isso aqui? O governo, o povo e o território. Foi o que a Juliana falou também aí, tá certo? Então, isso aqui que se refere ao... Ai, meu Deus. O que é o Estado, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, o Estado, do Estado surgem, né? Nós temos a tríade, né? Ó, tem que ter um território onde vive um povo que precisa estabelecer uma forma de governo e esse governo, para atender os anseios e para organizar esse povo nesse território, precisa constituir leis, né? E tudo isso junto forma um Estado, tá certo? Aí aqui nós temos uma forma de governo, são duas formas de governo, tá? Duas modalidades de organização governamental. Um é a monarquia, tá certo? O outro é a república. A democracia, gata, não é uma forma de governo. É algo que existe dentro do governo, certo? Isso aqui, ó, monarquia é uma forma de organização governamental, e a república também é uma forma de organização governamental. A democracia, ela pode estar dentro de um país republicano ou dentro de um país monárquico, certo? A democracia está implícita dentro implícita ou não dessa forma de governo, tá certo? Então pode ter uma república. Para ter uma república, se tem a premissa de que haja liberdade, né, que haja democracia, porque a máquina republicana, né, exige um processo de eleições, de cidadania e etc. A república, o poder passa de forma vitalícia, então não precisa de eleição, né? Vai se tornar uma democracia, o governante, né, a figura monárquica. Desculpa, só um minuto. A figura monárquica, ela pode ser democrática, ela pode ouvir o seu povo, os seus súditos ou não, tá? Mas na república se acredita que pode ter uma democracia. Porém, se houver um golpe, né? Se houver um golpe, enfim, né? A gente não consegue. Se tiver algum golpe e o chefe do executivo quiser ser autoritário, ele pode, tá? Então aqui é a figura do rei. Só um minuto. Aqui é a figura do rei com seus súditos, tá? Então o rei é soberano, tá? Ele é a figura central de uma organização governamental chamada monarquia. Então ele vai ser o centro, tá? Já aqui, ó, por exemplo, aqui é uma república. Então o povo é soberano. Aqui, tá? O rei é o soberano, ele é o centro de tudo, tá? O que ele quiser é o mais importante. Então não tem democracia. E aqui existe uma
Democracia, porque o povo, entre todos, eles escolheram um para representá-los, tá certo? Lembrando que, como é um processo democrático, através das eleições, isso aqui é a urna de papel, ó. Isso aqui é uma caixa com uma urna de papel. Olha só que doideira. Aí eu venho, escrevo um monte de voto pro Gabriel e pronto, né? Então, não é seguro, tá? Só tô falando isso, gente, por conta dessa situação, porque às vezes a gente não sabe. De repente, quando eu era criança, eu gostava do Paulo Maluf. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Eu falando que eu gostava do Paulo Maluf. Eu gostava do Paulo Maluf. Eu fui lá em São Paulo, eu fui numa inauguração ali na vila que eu morava. E eu acho que ele era prefeito ou ele era governador do estado de São Paulo, quando eu era criança. Gente, a gente vivia, na década de 80, meus amigos que têm a mesma idade que eu, eles lembram, a gente vivia uma crise, e os adultos que estão aí, os avós, etc., eles lembram que a gente, na década de 80, a gente vivia uma carestia muito, muito, muito grave, muito séria, né? Então a gente, nossa, não tinha dinheiro para nada, né? Mistura, nem pensar, carne, essas coisas aqui, não, era, né? E aí ele fez um evento, e eu vi o Paulo Maluf de perto. Gente, eu achava que o Paulo Maluf era o cara, porque ele construiu um viaduto lá em São Paulo. Não, filha, era um pouquinho pior, mas nós estamos caminhando para isso, viu? Pode perguntar para os mais velhos que a gente está caminhando para isso. Você comeu presunto, amor? Guarda o sabor do presunto. Porque a coisa é feia. Comeu carne, guarda o sabor da carne, porque a gente está entrando numa crise terrível. Depois que melhorou, que nós tivemos um milagre, assim, uma estabilidade econômica, e aí as pessoas conseguiram começar a comprar as coisas, comprar leite e ter acesso, né? A coisa melhorou muito, mas agora, enfim, né, a gente tem que vender o almoço para comer a janta ou vende a janta para comer o almoço. Verdade. Mas enfim, vai melhorar. Deus, um dia vai melhorar. Quando vocês forem adultos, vai melhorar. Toda essa devastação que estão fazendo vai passar. E eu gostava do Paulo Maluf, sabe? Eu achava que o Paulo Maluf. Eu não tinha entendimento, né? Eu não tinha entendimento. Porque você anda no estado, você anda na cidade de São Paulo, as maiores coisas que você vê ali foram construídas por ele, né? E você chegar perto de um político, né? Minha querida, eu já falei sobre a chamada, tá bom? Já falei. Depois você fala comigo lá no chat do Centro de Mídias e a gente conversa, tá bom? Então, a gente não tem a gente vê aquela figura, né, aquela pessoa arrumada, alinhada, etc. A gente acha que o cara é né? Olha que cara bondoso, etc, etc. Como tem um aqui da região também, que é super famoso aqui na região de Suzano, que eu conheci pessoalmente, mas eu já era adulta. Aí eu lembrei do Paulo Maluf, que ele chegou na escola, lá na zona rural, chegou na escola e abraçando minha gente, meu povo. Depois eu conheci ele aí no Massaíte também, que ele, né, eu levei uma aluna minha, eu orientei uma aluna minha que se tornou deputada jovem, e nós fomos, nós fomos para São Paulo, para a Assembleia Legislativa, foi bom barato. Aí todo mundo pegou carona nisso, né? Aí ele mandou um ônibus para a escola, pagou comida para todas as crianças. Ai, quem que vai lembrar? Vai lembrar dele. Né? Então, por isso que eu estou falando sobre isso, tá? Mostrando para vocês que vocês não conhecem, às vezes os pais de vocês não conhecem a urna de papel. É isso aqui, o voto impresso é isso aqui. Aí você faz um votinho lá, vamos supor, né, a pessoa está de mau humor, pega e rasga o voto do outro, né, do vizinho. Enfim, tá? O povo é soberano, tá? Aqui. Esse aqui é uma premissa que a gente fala que é um governo, uma monarquia parlamentarista. Existe, por exemplo, a Inglaterra, né? Nós temos a família real inglesa, tá? E nós temos o parlamento, que é o primeiro-ministro, e que ele que é o chefe do Estado, ele que governa, o primeiro-ministro é o que governa realmente. A figura real, ela vai estar ali, mas ela não tem poder político, ela tem poder, tipo assim, tipo,
influência digital, certo? Mas não manda em nada, certo? E o povo aí fica nessa tríade aqui, mas o povo continua não sendo muito soberano, ok? Aqui são os países, né? Desculpa, os que estão em azul são repúblicas presidenciais, tá? Desculpa, o azul é repúblicas presidencialistas, tá? Sistema de presidentes. O amarelo são repúblicas presidencialistas, sistema semipresidencialista, tá? Verde, repúblicas presidencialistas, presidência executiva ligada a um parlamento, tá? Vermelho, monarquias constitucionais, parlamentares, tá? Então, monarca, ele não exerce poder pessoalmente, ele tá ali, mas não exerce poder, né? Tipo, eu mando, tal, tal, tal. O magenta, essa cor aqui, ó, é uma monarquia. Não, cadê o magenta? É uma monarquia constitucionais em que o monarca exerce poder pessoalmente. Mas ele tem uma constituição. A púrpura, monarquia absolutista, aqui, ó. Que é o magenta é esse daqui, tá? Ó. Então, nessas regiões aqui. O púrpura é ali no Emirados Árabes, tá? Mais ou menos, para vocês terem ideia. O castanho, repúblicas em que o papel dominante de um partido único, tá bom? Tem um partido só. E o verde escuro, cadê o verde escuro? Países que as disposições constitucionais para o governo estão suspensas. Não tem Constituição, golpe militar, não tem Constituição. Tá? Então foram países que estão em vermelho, deixa eu ver se eu consigo mostrar verde, que sofreram golpes militares ou golpes autoritários, tá? Normalmente, por que eu falo golpe militar? Tá? Não estou falando mal de ninguém, mas é assim, o exército ele ajuda, as forças militares, eles ajudam a... Eu vou só mostrar para você. Não dá para ver. Eles ajudam... Vamos ver onde está o verde escuro. Não estou fazendo uma crítica, estou só falando, porque tem gente que eu sei que pode apoiar e tal, eu só estou explicando para vocês, tá? A gente fala golpe militar porque existe uma força militar que vai ajudar o camarada a tomar um poder. E aí não tem Constituição. Se não tem Constituição, não tem aquelas leis que servem para nos proteger, não servem, tá? Então a gente é um horror. Tem um país aqui, não dá nem para ver. Tem um país por aqui dessa região, ó, que não tem, que está passando por esse processo horroroso aí, né? Enfim, qual desses governantes é escolhido pelo povo? Presidente, legal, vamos lá. E é isso, tá bom? Consegui terminar, tá bom? Então é isso, tá? Então, existem várias formas de república, tá certo? Mas, se existe um governo pautado numa constituição, seja ele monárquico ou ele republicano, existe um parlamento. Parlamentos são deputados, são ministros, são pessoas que foram eleitas pelo povo para estar ali, tá? São representantes de várias camadas sociais. Existe democracia, tá bom? O povo vota, tá bom? O povo escolhe o presidente, tá certo? Existem, por exemplo, monarquias ainda hoje que são monarquias absolutistas, totalmente centralizada na figura do rei, ele governa sozinho, tá certo? Mas a Constituição é um conjunto de leis que foi escrito por representantes do povo na tentativa de proteger, organizar e defender os direitos do povo, tá? Mudar a Constituição, nosso país já mudou a Constituição diversas vezes, e olha aí, deu no que deu. A Constituição brasileira hoje, o problema não é a Constituição brasileira, o problema são as pessoas, não a Constituição. Certo? Os Estados Unidos ainda usa a mesma Constituição da época da independência, de 1779. É a mesma até hoje, certo? Ela não mudou. Desculpa, 1776. Ela não mudou, é a mesma. Serve para todo mundo.
E eles não vão, ninguém fala, vamos. Não, ninguém vai mexer na Constituição, não tem que fazer nada. Mexe para lá. Não mexe na Constituição, porque a nossa levou muito tempo para ser escrita. E ela é ótima, ela não tem defeitos, né? Ela não tem problema nenhum. O problema é que né, as pessoas é que elas não entendem. Elas não entendem. A gente precisa muito ter aula de história, muito, 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 muito ter aula de história para entender, né, isso. E eu falo para vocês, os países que sofreram golpes, que o presidente é retirado, que a democracia ela é retirada, não é legal. Até para quem apoia, a pessoa acha que eu apoio, eu vou estar seguro. Não vai estar. Porque quando o camarada consegue aquilo que ele quer, ele passa igual um trator em cima de todo mundo. A gente não pode esquecer que nós somos povo, e a corda sempre arrebenta para o nosso lado. Então a gente tem, é ruim, é mal. Se a gente for perguntar para os países que vivem sobre regimes autoritários, né, como Mianmar, agora o Afeganistão, pergunta para essa população, vocês viram o desespero da população afegã em se agarrar em aviões para poder fugir? Ou eu só tenho uma chance, ou eu fujo ou eu vou morrer. Então eu prefiro morrer tentando fugir. Então, se vocês verem esse desespero, a gente precisa entender que são governos que não tem mais Constituição, não vai ter essa legalidade, não vai ter democracia, não vai ter nada. Então, não é legal. Um governo que chega, algo que é imposto para a gente através de golpe, não tem debate, não tem diálogo, não é bom. É melhor a gente ter um governo ruim, né? Um governo ruim, mas que daqui a 4 anos a gente pode melhorar, do que a gente viver um golpe aí, como esses países que nós estamos vivenciando e ver que não é legal, né? Que a gente tudo que é imposto, independente se é pro lado A ou lado B, não é bom, né? Tudo que é a base da força não é bom. E isso a história comprova, né? Em todos os processos, nas monarquias, na história do Brasil, né? Na conquista da América, tudo isso, tudo que foi a base da força não fez bem para muita gente, tá bom? E não faz, certo? Então vamos estudar mais, vamos ler mais, tá bom? Hoje a nossa sala ficou concentrada na situação, né, política, não tem como não falar de poder, não falar de Estado, não falar disso, sem mostrar esses exemplos que ocorrem pelo mundo, e para que a gente entenda o que essas coisas significam, né, esses poderes significam, porque às vezes a gente vê alguns debates e nós não entendemos o que esses debates querem, são colocados. Eu não estou sendo tendenciosa, cada um vai para o lado A, B ou C, né? E o legal é isso, né? A gente aprende com o diferente. Então, se uma galera escolheu uma coisa, a gente tem que respeitar o que essa galera escolheu, e a galera tem que escolher aquela que, né? A gente tem que ter essa troca, né? Que é muito bom para crescimentos, tá bom? Então, tudo que eu estou falando é somente para semear em vocês a vontade de conhecer mais, de saber mais e dialogar entre vocês e buscarem mais informações para formar a opinião própria de cada um, tá certo? O que eu estou falando, né? Só estou falando que, por exemplo, do exemplo do Afeganistão, de Mianmar, desses países asiáticos que estão passando por os processos, para que a gente entenda como é essa situação, tá? Mais para frente, quando a gente falar sobre a França, eu também vou falar do Napoleão Bonaparte, que deu um golpe também, né? Que ele, tipo, surrupiou o poder e depois deu um golpe em todo mundo, tá certo? Então, a ideia mesmo é que vocês tenham o conceito de Estado, o conceito dos poderes, o conceito do que é política, o conceito, né? A gente vai falar amanhã sobre cidadania, sobre situações e direitos que estão implícitos, né, na nossa condição de cidadão ou cidadã, tá certo? Então, eu espero que vocês, né, procurem mais sobre o tema, debatam mais sobre o tema, leiam mais sobre o tema e que possam construir a opinião própria de vocês, tá bom? Eu espero que é, vocês tenham um excelente dia e até a próxima aula. Muito obrigada pela presença de todos hoje e até a próxima. Obrigada. Tchau, Pro.
Tchau. Tchau, professora. Tchau.